Queridos irmãos e queridas irmãs, chegamos ao momento da pregação. Acabamos de ouvir uma música, Eu Não Mudo. E o tema de pregação de hoje chama-se Eu Não Mudo Jamais. Eu não mudo jamais. Esta palavra veio para mim no começo dessa semana, porque eu haveria de pregar para vocês hoje, principalmente aqui para o município de Cunha, porque desde a semana passada e essa semana está tendo novenas, e este domingo agora é um domingo da festa do Divino Espírito Santo, ou seja, a festa do Espírito Santo. Isso dentro da Igreja Católica, queridos irmãos. E então eu pedia muito ao Espírito Santo que me desse um tema para me pregar sobre exatamente o próprio Espírito Santo, o próprio Espírito de Deus. Então, numa das madrugadas, me veio uma palavra: eu não mudo jamais. Eu não mudo jamais. Eu vou fazer 5 leituras de livros, mas bem curtinhas para vocês entenderem a palavra. Anotem. Malaquias, capítulo 3, versículo 6. Profeta Malaquias, capítulo 3, versículo 6. Livro do Êxodo, capítulo 20, versículo 5. Livro do Êxodo, capítulo 20, versículo 5. Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo 42, versículo 8. Isaías 42, versículo 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 24. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 24. João, capítulo 4, versículo 23 e 24. Evangelho de São João, capítulo 4, versículo 23 a 24. A palavra veio para mim: eu não mudo jamais. No livro do profeta Malaquias, no capítulo 3, versículo 6, o nosso Deus, nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, Ele falou assim: eu sou o Senhor e não mudo jamais. Eu sou o Senhor e não mudo jamais. Assim falou nosso Deus. No livro do Êxodo, no capítulo 20, versículo 5, nosso Deus, Ele dá os 10 mandamentos a Moisés. E o segundo mandamento da lei de Deus, Ele diz assim: eu sou o Senhor, teu Deus, um Deus ciumento. Eu sou o Senhor, teu Deus, um Deus ciumento. No livro do profeta Isaías, Deus falou, através do profeta Isaías, no capítulo 42, versículo 8, Deus falou assim: eu sou o Senhor, esse é o meu nome. A outro não darei a minha glória, e nem cedo aos ídolos o louvor que me pertence. Deus falou desta maneira, queridos irmãos: eu sou o Senhor, esse é o meu nome. A outro não darei a minha glória, e nem cedo aos ídolos o louvor que me pertence. Já no Novo Testamento, em Atos dos Apóstolos, o apóstolo Paulo escreveu assim para nós. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 24. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mão humana. Vou repetir. Paulo escreveu assim: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mão humana. E lá no Evangelho de São João, no capítulo 4, do versículo 23 a 24,
o nosso Senhor Jesus Cristo disse assim, queridos irmãos: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Estes são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e os que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade. Jesus disse assim: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Estes são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e os que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade. Queridos irmãos e queridas irmãs, ao pedir ao Espírito Santo no começo da semana o que eu deveria pregar para vocês, ele me coloca em revelação: eu não mudo jamais. Eu não mudo jamais. Por que que ele me falou isso para mim pregar para vocês hoje aqui? Queridos irmãos, a festa do Divino Espírito Santo é uma festa linda que deveria ser feita sempre. Porque nós comemoramos, pelo menos nessa semana, ou durante o ano inteiro, que deveria ser, e eles fazem também, a adoração, o louvor ao Espírito Santo, o Divino, ao Espírito Santo. Devemos fazer isso? Com certeza. Adoraremos a Deus sempre, sempre, sempre. Então, o que é que não está correto? O que é que não está certo? O que não está certo é a criação de bandeiras, de ídolos, representando o Espírito Santo. E mais ainda, o que não está certo é as pessoas olharem para uma bandeira, beijarem uma bandeira, abraçarem uma bandeira, carregarem uma bandeira e acharem que estão abraçando, beijando e carregando o Espírito Santo. Isso é que não é correto. Porque Deus deixou muito claro: eu sou o Senhor e não mudo jamais. Eu não mudo. Eu sou o Senhor, esse é o meu nome. A outro não darei a minha glória. E nem cedo aos ídolos, a bandeira, o louvor que me pertence. Por quê, queridos irmãos? Porque Deus não habita em objetos feitos por mão de homens. Como o apóstolo Paulo falou: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mão humana. Queridos irmãos, devemos fazer uma grande festa ao Espírito Santo, adorar o Espírito Santo, louvar o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor Jesus. Mas o que nós não podemos é idolatrar a bandeira, idolatrar um símbolo de uma pomba ou qualquer coisa que seja que represente o Espírito Santo. Nós não podemos dizer que eu tenho lá em casa o Espírito Santo, ele está na minha parede, representando uma pomba. Eu tenho o Espírito Santo, ele está no meu pescoço, representando uma pombinha no meu pescoço. Eu carrego o Espírito Santo, eu tenho bandeiras do Espírito Santo, eu carrego o Espírito Santo. Não, queridos irmãos, isso está errado. Ter o Espírito Santo é receber o Espírito Santo verdadeiramente no verdadeiro batismo. Receber o Espírito Santo em espírito e verdade, conforme o Senhor Jesus disse. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Esses são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito. E os que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade. Deus não habita em objetos. Quando alguém acha que Deus está naquele objeto e começa a adorar aquele objeto, conversar com aquele objeto,
está idolatrando, queridos irmãos, idolatria. E isto é pecado contra Deus, porque o próprio Deus, no segundo mandamento de Deus dado a Moisés, ele falou assim: eu sou o Senhor teu Deus, um Deus ciumento, um Deus ciumento. Eu não darei a minha glória, e nem cedo aos ídolos o louvor que me pertence. Vocês estão me entendendo? Então, queridos irmãos e queridas irmãs, vamos sim adorar o Espírito Santo. Os católicos participem de missa das orações. Participem. Mas não idolatram a bandeira. Não idolatre uma pomba como se fosse o próprio Espírito Santo. Deus é maior do que todas as coisas, queridos irmãos. Ele é criador de todas as coisas. O homem que faz esses objetos. O homem que ensina vocês errado. Agora, você aprender errado é uma coisa. Você continuar errando é pior ainda, queridos irmãos. É pior ainda. Vamos sim, neste domingo, nesse grande domingo de festa aqui nesse município de Cunha, participar sim da verdadeira adoração em espírito e verdade ao Espírito Santo, ao Espírito do Pai e ao Espírito de Jesus. Porque Deus é Espírito e nós devemos adorá-lo em espírito e verdade. Amém.